de Deus. na hora. Filho do Iá. Mas por que que ele reconheceu, irmão? Por que será que ele reconheceu? Porque ele já teve convívio com ele lá na eternidade, né? Então ele, automaticamente, ao ver, ele já conheceu ele na hora. Ele viveu com ele lá, né? Viveu com ele. Né? Então, mas se ele viveu com ele lá e ele diz que tu queres comigo, filho de Deus? Exatamente. Então, por que que as pessoas acham que o nosso Yeshua HaMashiach, né, é Deus, existente por si mesmo? É uma heresia, né? É paganismo. Isso aí é... Como a gente já leu alguma coisa, né? Quando a Roma se uniu com a Grécia, tem a época greco-romana, né? Então a Grécia infiltrou muitos deuses, né? Que veio lá da época de Nimrod, né? E lá como nós já falamos ali, lá em Babilônia já tinha a Trindade, né? Uhum. Trindade lá, Tamuz, Samisa e Nimrod. E em cada região ali da Grécia, Egito, eles tinham todos esses locais tinham a Trindade já criada por eles, certo? E eu estava lendo alguma coisa também, irmão, que nós já falamos sobre isso, mas só para forçar um pouquinho, lá no céu, na eternidade, tinha o Pai, o Filho, a terceira pessoa no céu, mais poderosa abaixo de Yeshua, era Lúcifer. Não, isso aí eu acho que todo mundo sabe. Ele né? era a terceira pessoa mais poderosa. Será que a humanidade não sabe disso? Sabe? Então, mas só que, por ele ser a terceira pessoa no céu, e aí ele queria tomar o lugar do Criador, aí é onde ele se deu mal. Só que aqui no planeta Terra ele conseguiu usar as mentes humanas, né? E criou a Trindade, e ele está dentro. Esse que é o detalhe. criou um outro Deus, né? Mas esse eu não conheço, né? Então vamos lá para Mateus 20, o verso 23. Mateus 20, né? Mateus 20, o verso 23. Tá. né? Esse texto, irmão, sabe, é um texto que eu gosto muito dele. Certo? Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete. Concedo-lo, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Opa! Agora aqui, irmão, quebrou toda essa doutrina satânica dessas igrejas. Porque ninguém pode chamar o Yeshua HaMashiach de mentiroso. Jamais, né? Ninguém pode, porque ele disse, né? Os discípulos estavam ali, né? Isso. Pedro, né? Isso. João, né? E ele disse: porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Isso. Então os discípulos, né, estavam sentados com ele ali, né? E eles queriam saber, né? Isso. Quando ele subisse ao céu, quem ia ser assentado ao lado dele? Né? Eles queriam saber. Mas os discípulos, sabe, eles estavam, irmão, tão agoniados. Eu acho que eles estavam tão agoniados com tanta andança com o Yeshua HaMashiach por todo lugar, sabendo que ele ia morrer, né? E aí eles já queriam saber quem é que ia sentar ao lado dele, né? Lá no céu. Então, você veja que os discípulos, eles sabiam. Então a Bíblia, quando eles escreveram, sabe, a Bíblia, muitas coisas aqui dentro, eles deturparam. Sim. Eles deturparam, né? Tudo adulterado. Muitas coisas eles adulteraram, né? Porque o texto, né?
que eu li agora aqui, né, no verso 23, né, ele diz bem claro, o Yeshua HaMashiach, né? Como é que está na hebraica, mano? Eu até gostaria de você ler esse texto aí na hebraica, só para mim. Aqui, então lhe disse: certamente bebereis de meu cálice, e sereis imergido com a imersão, com que eu sou imergido, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Então, irmão, né? Aqui fala Abba. Abba, né? Abba. Abba, Abba é meu pai. Bom, então ele tem um pai. Sim. Ele tem um pai. Se ele mesmo está dizendo, né, que os discípulos, para sentar ao lado dele, né, cabe ao pai, né, o pai que vai, né, dizer quem é que vai sentar junto com ele. Isso. Né? Então, se ele fala que o meu pai, né, como está escrito aqui, então ele não é o pai, ele é o filho. Os textos bíblicos que nós estamos lendo aqui confirmam que ele é filho, ele não é o pai. Somente um texto bíblico que diz que é o pai, né, que está aqui, né, Isaías 46, né, o verso 9. Né? Isso. Então ali é o pai, né, Isaías. Agora, se Isaías sabia, né, e ele colocou esse texto, então Isaías lá já sabia quem era o pai e quem era o filho. Sim, com certeza. Isaías está no Velho Testamento. E se no Velho Testamento Isaías sabia quem era o pai e quem era o filho, né, e agora nós, na nossa geração, né, logicamente, os textos bíblicos apontam, né, pai é o pai e o filho é o filho. Yeshua, né, nós já falamos aqui, ele não tem religião, né? Ele não criou religião. A religião ela foi formada, né, nos primeiros séculos através da Igreja Romana, né? Ela herdou, eles fizeram uma junção, né? Fala sincretismo religioso. O que é sincretismo? É colocar dentro, infiltrar, né, agregar doutrinas falsas. Então o sincretismo alinhou junto com a Grécia as filosofias helenistas, né, que vêm da Grécia, juntar a filosofia com o helenismo e formaram a religião. As religiões ela foi formada através da filosofia, né, porque a Grécia é o celeiro dos filósofos, né, homens que tinham muita sabedoria, né, mas que trazia em si muito paganismo, muito deuses, né? Eles não tinham uma crença no Criador, né? Eles acreditavam em vários deuses da Grécia, Egito, né? Aqueles países ali do Oriente Médio, né? Formado por Israel aí em volta, né? Então era muitos deuses. Então a religião era totalmente formada em cima de filosofias, crenças pagãs, deuses, trindades, e hoje está dentro das igrejas, né? O Satanás conseguiu enganar todos. Então aqui eu e o irmão João estamos alertando aqui todo dia. Acorde, né? Leia, pesquise, porque senão vocês vão ficar adorando esses deuses de Roma lá, né? Nada mais. É verdade, irmão, sabe? Na verdade, sabe, por exemplo, a pessoa às vezes, sabe, irmão, eles falam, né, eles falam as coisas que não entendem. Como o nosso Yeshua HaMashiach falou, São Nércio, não entende as escrituras, né? Então, temos aqui agora só mais dois textos. Dois textos. Marcos, capítulo 3, verso 11. 3, né? Marcos, capítulo 3, verso 11. Só mais dois versos e a gente já vai encerrar o vídeo. Eu acho que já, para quem assistiu o vídeo, nossos seguidores, já compreendeu
exatamente quem é o filho e quem é o pai. Isso. Né? Isso aqui toda a escritura, ela desmascara totalmente essa trindade criada, né? E outra, né, irmão? Os textos bíblicos é muito texto bíblico, tanto no Velho como no Novo Testamento. Né? Muito texto. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Então vamos lá, Marcos 3:11. 3:11. Ok. Ok? Também os espíritos imundos, quando ouvia, prostava-se diante dele, e exclamavam: Tu és o filho do Iarro. Exatamente. Bom, até os espíritos imundos reconheciam, né? Agora eu não quero que o vídeo fique muito comprido, irmão, mas eu posso tirar todos esses textos que eu pus, né? Todos esses textos que eu coloquei agora, né? Eu posso riscar eles todos e ficar só com esse texto. Isso. Ficar só com esse texto, capítulo 3, né? De Marcos, o verso 11. Porque aqui não sou eu que estou falando. Aqui é o próprio Lúcifer. Certo? Porque aqui está escrito: também os espíritos imundos, quando ouvia, prostava-se diante dele e exclamava: Tu és o filho do Iarro. Isso. Então, nós podemos riscar tudo isso aqui, irmão. Tudo. Porque, sabe, Satanás estava no céu. Certo? Os anjos que ele trouxe para a terra também estavam no céu. Sim. Né? Exatamente. E quando ele rebeliou, eles foram jogados para a terra. Jogados para a terra. Quem conhece mais o Yeshua HaMashiach? Será que eu, é você? Ou é a humanidade? Pois é. Quem conhece o Yeshua HaMashiach é os anjos caídos. Até os anjos caídos reconhecem. Né? É os anjos caídos. Por quê? Porque eles viveram com o Yeshua HaMashiach, com Yahweh, lá no céu, por muito tempo. Muito tempo. E já desde a criação, né? Desde a criação, porque Lúcifer e seus anjos foram criados pelo Yeshua HaMashiach, pelo Pai. Desde quando ele existiu a criação, que o Pai e o Filho resolveu fazer a criação, né? Ele criou primeiro quem? Lúcifer. Né? E depois os outros anjos. Isso. Né? Aí depois que foi Adão e Eva. Exatamente. E na hierarquia no celestial, Lúcifer era a terceira pessoa do céu. Por isso que ele brigou lá, né? Queria o poder, queria mais poder que o filho. E aí se deu mal. E veio para a terra e conseguiu. É verdade. Aqui ele está aí. Então, eu quero que, sabe, irmão, as pessoas estudem a Bíblia, estudem as Escrituras, porque as Escrituras tem coisas que foi deturpada? Tem coisas que, isso aí eles deturparam, né? Mas, se você estudar somente a história, né, do nosso Yeshua HaMashiach, aí você vai ter uma conclusão, né? Você vai ter uma conclusão que, como esse texto aqui, né, quem falou isso aqui foi quem? Um espírito imundo, ou seja, foi um anjo caído. Isso. Né? Um anjo caído. E ele estava lá no céu. Estava no céu. Porque eu acredito, né, não sei os outros, mas eu acredito que todos os anjos que caiu do céu e foi jogado aqui para a terra, não morreu nenhum ainda. Não. Que tem uma eternidade ainda, né? Certo? Então, esses anjos que disse, né, esses espíritos imundos que disse aqui: Tu és o filho do Yahweh, né? Com certeza, sabe, absoluta, isso aí não precisa nem eu falar. Nenhum anjo que caiu do céu morreu ou foi destruído. Não. Eles precisam estar vivos para o julgamento final, né? Sim.
na reta final do julgamento, todos vão ser julgados, né? Sim, então, né, eu acho que com esse texto nós vamos findar o vídeo, né? Certo. Vai terminar o vídeo, porque não precisa mais, né? Porque agora eu vou... então, lá em Hebreus, né, no capítulo de Hebreus, né? Certo. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 5, verso 6, lá diz, né? Outra vez eu te gerei, outra vez tu serás meu filho. Exatamente. Certo? Lá em Hebreus. Mas eu quero agora, irmão, é o seguinte, veja bem, Lúcifer, ele estava no céu no dia da criação do homem, certo? Isso. Então ele estava no dia da criação do homem, de Adão e Eva, Certo. certo? Bom, quando foi chamado para dentro do santuário, o Yeshua HaMashiach e o Yahweh, né? Ele queria também ser criador. Também, Ele queria ser criador. ele era ambicioso, né? Ele queria estar lá também, né? Junto com o pai e com o filho, Isso. para ser criador, né? Exatamente. Então, aí ele, né? Cobiçou, né? O que a Bíblia diz quando você cobiça? É pecado ou não? É pecado. É pecado. Pecado. Então ele cobiçou, sabe, ser um criador também. Aí ele pecou. Isso. E quando ele pecou, o que ele fez? Chamou uma parte dos anjos e se rebeliou. Ó, eles, o pai, né, e o filho, Certo. eles é obritário. Eles queriam ser, só eles querem ser criador. Vocês estão vendo aí? Aí ele citou os anjos. Aí os anjos também ficou revoltados. Gerou a revolta, né? Gerou a revolta. E aqueles que ficou revoltado também foi lançado aqui para a terra. Exatamente. E depois disso, aí Lúcifer, né? Ele foi colocado o homem no jardim do Éden, né? Ali Adão e Eva. Aí ele falou, bom, agora eu tenho uma chance. Eu vou fazer Adão e Eva pecar, porque daí já tinha o pecado. Quando ele foi jogado aqui para a terra, antes de criar Adão, né? Ele já estava aqui na terra. Né? E aí, quando o pai e o filho fez Adão e Eva, né? Ele falou, bom, agora eu tenho uma chance de eu ser Deus. Agora eu tenho uma chance de eu ser Deus. Vou fazer com que eles pequem, né? Eu vou fazer Adão e Eva pecar e eles vão passar a ser meu. Aí, como a criação, né, já estava procriando, né? Já estava procriando, ali já estava, né, eu acredito que Adão já tinha... Tinha Eva, né? Tinha Eva e Adão ali, né? E aí ele falou, se eu conseguir fazer Adão e Eva pecar, toda a descendência de Adão é minha. Inteligente, né? Ele fez uma jogada de mestre, né? Sim, ele é inteligente. Mestre satânico, né? Ele é inteligente. Ele viu, até eu pus aqui no quadradinho, ó, você viu aqui, ó? Duas pessoas aqui, ó. Certo? Exatamente. No meu quadradinho. Mas ele olhou e falou, bom, se eu conseguir fazer Adão e Eva pecar, então aí eles vão ser meus. E como eles estão aqui, porque o Yeshua HaMashiach, quando fez Adão e Eva, ele diz, ide, procriai. Colocou no jardim do Éden e disse, ide, procriai. Falou, bom, então eles vão ter filhos.
É por isso que Yeshua disse, esse mundo jaz do maligno, né? Sim. Então, É justamente por causa disso aí. A partir do momento que a Eva e Adão deixou de obedecer o Criador, aí a nossa descendência de Adão e Eva é caída. então, irmão, ele viu ali, né? Ele falou, bom, agora tem a chance. É. Bom, mas E ele conseguiu, né? o que será que eu tenho que fazer para esses seres humanos aí pecar? Né? É. Aí ele ficou ali no éter. Ele ficou vigiando o éter, eu acho que dia e noite. Rondando ali, né? Ele ficou ali vigiando o éter ali dia e noite. E quando o Yeshua HaMashiach fez Adão e Eva, né? Certo. E aí ele disse, desta fruta não comerás, porque no dia que comer morrerás. Morrerás. Certo? E ele ouviu. Ele estava atento a tudo, né? Ele estava atento a tudo, né? Mas o Yeshua HaMashiach teria que falar para Adão e Eva, porque quando o Satanás ele veio cair lá do céu e ficou no Éden, já tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, Bem do mal. certo? Eram duas árvores. Então já tinha as duas árvores, do bem e do mal. Então o Yeshua HaMashiach não teve escolha. Ele teve que falar, dessa árvore você não coma. Porque o dia que comer você morrerá. Porque já na criação já tinha essas duas árvores. Já tinha. Certo? E aí, o que aconteceu, para terminar o vídeo, é que Adão e Eva, eles pecaram, morreram. Desobediência, né? Pela desobediência. Só que aí, alcançou nós. Nós O pecado deles alcançou nós. estamos, certo? nós herda essa mente, né? Caída. Sim, Né? alcançou nós, não alcançou? Sim. Bom, mas aí o Salvador, ele fechou o Jardim do Éden, que ninguém sabe onde que está, né? Fechou o Jardim do Éden, Satanás nunca mais foi no Jardim do Éden. É na região do Iraque, né? Que ninguém sabe onde está o Jardim do Éden. Região né? do Iraque. E aí, segundo eles falam, né? Mas não tem prova concreta. Mas geograficamente, se for analisar, né, onde está o rio Eufrates, né? Aí está tudo aquela... Está na escritura, então é mais ou menos por ali, né? Só que Mais ou menos, né? O lugar exato ninguém sabe. Não, né? não sabe. Aí, então, o que ele fez? Ele falou, bom, agora o homem morre. O homem agora é mortal. Então, se ele é mortal, né, e eu consegui fazer ele pecar, então ele é meu. Está sob o domínio dele. Ele é meu, porque tá sob o seu domínio. Se ele não aceitar agora a proposta do Yeshua HaMashiach, então ele é meu. É que eles deixaram de ouvir, né, obedecer o Pai, o Criador, né? E Satanás usou muito das táticas, né? E com certeza ele é um bom articulador, né? Sim, ele é inteligente. E ele conseguiu convencer a Eva. Né? Sim. E hoje, como você, citando aí a mensagem do Jardim do Éden, Satanás está novamente com a mensagem do Éden atual, muito atualizada demais, a mensagem do Éden hoje. Qual é a mensagem do Éden hoje? É os falsos pastores que estão pregando aí na internet, nos templos, oferecendo prosperidade, vitórias, né? Ganho na justiça, né? Carro novo, casa, chave, portão. Irmão, sabe? Então, essa é a nova mensagem do Éden. Para encerrar, né, o vídeo, eu só posso dizer uma coisa, irmão, sabe? Eu conheço o texto, certo? Quem não conhece, né, estuda a Bíblia. Isso. Porque na Bíblia está escrito, aquele que quer ser rico cai na tentação e no laço do diabo. E é o que o Satanás está oferecendo, né? Não está escrito? Tá. Eu conheço bem o texto. Aquele que quer ser rico cai no laço da tentação do diabo.
Milhares e milhares, né, de falsas pregações. Vou fazer o quê? Né? Eu faço o vídeo, explico, prego, né? Agora, quanto eles aceitarem a mensagem, aí é problema de quem? De cada um. Né? De cada um, né? Porque a Bíblia mesmo diz, cada um vai prestar conta de si no dia do julgamento. Né? O Salvador fala, ajuntai tesouro no céu. Né? Satanás fala, ajuntai tesouro aqui na terra, que eu dou tudo que você quiser. E pode ver, os herdeiros de Nimrod, né, os que herdam, né, que vem ali da maçonaria, e essa linha desse Deus paralelo, são os povos mais ricos da face da terra. Esse povo, os desobedientes que servem a Satanás, são os homens mais ricos da face da terra. E são donos de tudo, da indústria, do comércio, e são donos de tudo que você pensar, esporte, indústria automobilística, petrolífica, mídia, política, tudo, eles mandam em tudo. Sim, né? Porque na verdade, o Deus desse século, como Yeshua HaMashiach, né, sabia, né, e ele falou, né, o Deus desse século é quem? Satanás. Satanás. Com todas as letras. Isso o Yeshua HaMashiach já deixou bem claro, né? Bom, ao encerrar o vídeo, né, eu quero pedir aqui, né, os seguidores nossos, né, que eu chamo de irmãos, né? Que nem eu falo para minha mulher, eles são meus irmãos, e meus irmãos. Irmão, isso. Todos aqueles que aceitam a palavra do Yahweh, do Yeshua HaMashiach, são meus irmãos. Irmão Yeshua, né? Que vocês possam, né, dar like, né, no nosso canal, né, clicar, né, para que a gente possa ter mais condições, né, de ter um pouco, né, de ajuda do YouTube, né, para que a gente tenha um lugar apropriado, né, fazer um lugar melhor para nós pregar sobre o Yeshua HaMashiach, né, porque ele merece. Claro, E nós não temos condições financeiras ainda, né, para nós fazer isso. O nosso canal já tá monetizado, mas ainda a gente não conseguiu, né, nenhum pagamento ainda, né? Mas as coisas assim mesmo, né? Tudo que você presta serviço ao Criador, ao nosso Salvador, é difícil, com dificuldades, né? Muitos que têm um outro tipo de canais aí estão ganhando muito dinheiro, né? E nós ainda estamos batalhando. Um dia a nossa vez chega também, né? Na hora certa tudo as portas vão se abrindo. Então, sabe, a gente vai pregando, né, aquilo que nós temos aqui, né, em casa, né? Isso. A caixa de som, a mesinha aqui, né? E vamos pregando. Vamos pregando. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregando, né? Porque o nosso objetivo mais é levar a mensagem, né? Claro que tudo gira em torno também do recurso, né? Para a gente ampliar, né, irmão? Sim. Melhorar, né? A gente tem muita vontade de adquirir um pequeno sítio para a gente fazer um projeto até melhor, né? Pode fazer um estúdio bem feito, né? Pode, de repente, levar pessoas para estudar conosco. Então, a gente tem muito sonho, né? Mas se o Yeshua permitir e o Pai, né? Ainda vamos concluir. Então, fica aí um abraço para nossos seguidores, né? E que o nosso Yeshua HaMashiach te proteja, te guarde, te livre, né? E que te abençoe, em nome do Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Eu quero ver o resultado desse estudo aqui, sabe? Vamos ver o que vai ser.